não tem referências de grandes executivos negros, né? Talvez o Dr. Marcos possa citar porque ele é do meio, mas eu não posso ter essa. Mas aí essa como visão. é que o movimento negro encara isso? Não é uma concessão de brancos ricos capitalistas? Não, é que na realidade. Ou é uma conquista? É que na realidade o movimento negro, né, tem que se adaptar, porque é uma questão assim de espaço. As mulheres se organizaram e conquistaram espaço. Hoje não vai dizer as mulheres conquistaram, estão conquistando tudo. Dizem. Os gays se organizaram e estão tomando espaço. Sim. Né? E nós, que eu falo assim, nós, a negrada, a gente sempre fica na coisa, daí fica coitadinho deles, não sei o quê, aparece algumas coisas nesse sentido. Então, acho que essa questão do movimento negro é a questão da referência, não que vai mudar. Mas tendo referências, assim, como tem, não adianta só ter um Juiz Barbosa. Sim. Tem que ter vários juízes, vários médicos, vários advogados, enfim, várias categorias referentes. Eu fui desafiado aqui a apontar um nome. Eu como sou muito da tribo, né? Eu quero apontar um nome que eu mais do que amigo, eu admiro. Talvez uma das pessoas que tem demonstrado maior capacidade, maior crescimento empresarial aqui, que é o Porto. O Porto é o dono do supermercado Porto, ele tem também uma empresa ali da lotérica, da representante da Caixa, né? Ele tem um outro mercado ali no bairro no Mutirão. Me ajuda o Rogério aqui, né? E o Porto, se você conversar com ele, além de uma pessoa humilde, tem um conhecimento empresarial incrível, né? Tanto é que tem o crescimento dele. Eu volto e meia lá almoçar no restaurante dele, lá também sou cliente dele, amigo, né? Ele tem demonstrado aqui uma capacidade incrível. E quando ele começou, e o Porto ia com o caminhãozinho dele ralado, né? 2 horas da madrugada para a feira de Porto Alegre, trazia lá e fazia junto com a mulher dele em vários lugares de Montenegro a banquinha, não tinha nenhum estabelecimento, e aí foi lá no Mutirão, cresceu, fez um mercadinho legal, agora fez um supermercado mesmo, uma coisa legal. Então vamos dizer assim, é um sujeito que a gente tem que eu tenho como referência, né? Um cara de estilo, passou por todas essas barreiras, né? Tá dando pauleira em muita gente, né? E vai lá ver o capricho, e não só ele, a sua esposa e a sua filha também, que trabalham junto. Então, é daqueles caras de sucesso. Olha, quem é um cara de sucesso? E olha, dá baile muito empresário aí, que eu conheço. Então, se vocês me chamaram aqui, eu vou dizer, olha, o Porto é um cara daqueles ali. Quer saber como é que o exemplo de um cara que passou por tudo isso e dá um baile em todos nós aqui? É o Porto. Uma referência. Pena que nós só temos uma, né? Bom, o Matheus Heckler, ele está perguntando aqui, pergunte ao jornalista, deve ser o nosso amigo entrevistado, onde ele se inspirou para a coluna desta semana. Olha, na questão foi o filme, né? Porque eu sou muito fã da Legião Urbana, né? Foi o filme, algumas coisas, e principalmente na questão da menina que não sai da minha cabeça, que eu vou relatar agora. O Rogério Santos, ele vai contar um episódio acontecido há poucos dias aqui, né, na cidade mesmo. Ele estava nos relatando aqui antes do programa, que mexeu com ele. E era um assunto que iniciou, assunto de criança, né? Por favor, Rogério. Sim, é que eu estava no café da estação e tem a escola que está utilizando ali as salas da Estação da Cultura de Montenegro, e uma menina chegou, se aproximou de nós junto com outros coleguinhas e colegas, enfim. Daí não sei o que houve na fila ali, não sei se houve empurrão, mas a gente viu e ouviu, né, um coleguinha dela, um menino, dizer assim, né, neguinha macaca, maloqueira, faveleira, alguma coisa assim no sentido, e ela travou, assim, ela não sabia o que dizer. Nisso, como nós ouvimos, a professora também ouviu, e de imediato
chamou a atenção do menino, explicou para toda a turma o que era e foi conversar alguma coisa. Mas ela perdeu o brilho no olhar. E aquilo ali me machucou demais e eu fiquei pensando como era para agir, como fazer, e na realidade não fiz, me estragou. Daí, junto a isso, começou a chegar várias, assim, não é uma, duas, assim, de várias escolas, assim, que me perguntam, porque muitas vezes perguntam, como eu faço, como é que eu procedo. Meu filho quis trocar de escola porque uma professora ou um professor disse isso para ele. Então tem essas questões também, principalmente em ensino médio, que estão debatendo a questão das cotas, né? Aí estão dizendo que o negro, para atingir alguma coisa, é só cotas, é coitadinhos, e a gurizada fica assim, será que eu sou tão ruim, tão fracassado, que eu necessito de cotas? O sistema de cotas nos Estados Unidos funciona desde 68. E vejam como é que é a coisa de ser presidente negro. Mas, né, e essa questão do filme. Né, o filme eu assisti logo do lançamento, assim, então o filme bateu muito na cabeça aquela questão da menina, né, da Maria Lúcia, ser filha de um senador, né, e o pai perguntou para ela, tu tá, qual é o rolo que tu tá, qual é a incomodação que tu tá, porque ela conversou com o negro, ele nem sabia que namorava, porque quando ele descobriu que namorava junto, ele chamou a polícia. Mas então foi mais ou menos isso, e como no Progresso eu escrevo a cada 15 dias, né, até por causa de questão de tempo, foi o filme. Rogério, me diz uma coisa, tu colocou uma coisa ali antes importante, o movimento gay, né, trouxe tá aí lutando, está apresentando suas armas, né, enfim, todos os movimentos que são de alguma forma constrangidos ou seccionados. E por que o movimento do negro, aí eu faço uma referência à luta do Luiz Carlos, né, que se organiza muito com a semana, né, com a Semana do Negro, com toda a mais bela negra do estado do Rio Grande do Sul, tudo aquilo ali. Por que isso então não vingou? Tem, segundo outro preconceito também, de que o negro seria mais racista que o próprio banco. Por que não vinga esse movimento se os demais há pouco têm conseguido até grandes vitórias? São os negros e os índios. As coisas. Os índios é mais antigo do que nós, porque eles já estavam aqui no país. O que eles conquistaram? Conquistaram nada. Os índios americanos vivem de renda, porque venderam as áreas dele para ceder as áreas para fazer perfurações de petróleo, enfim. Mas a grande questão é assim, existia uma política, né, de não dar esse espaço aos negros. A gente está na questão, se começar um menino negro e um menino branco, os dois de classe baixa, o menino negro já, depois de 5, 6 anos, ele fica 2 anos e meio atrás no colégio dele. Então não vai conquistar. Isso já é um número. Isso é algumas coisas assim. Existe essa teoria, mas é a grande questão assim, que o movimento negro que começou no Brasil, ele foi copiar o americano e se quebrou. Porque nos Estados Unidos existe uma coisa que se chama segregação racial. Lá, por exemplo, vou dar grandes exemplos. Spike Lee vem no Brasil, que é um diretor de cinema, ele só fala com branco, só trabalha. Se ele for sair aqui, depois de dar entrevista para vocês, saírem na rua, o Marco ou o Vitor perguntar alguma coisa, ele não responde. Entra no carro das costas e não fala. Jantar junto, nem pensar. Nem sonho. É para ver como essas coisas afetam a cultura de um povo. Sem dúvida. Eu sou cristão. E leio muito a respeito das coisas do cristianismo, assim como leio de tudo que possa interessar. E acontece isso nas igrejas negras dos Estados Unidos, de às vezes convidarem um preletor branco, mais famoso, tal, normalmente televisivo, né? E aí, numa daquelas, esse pastor branco conta que ele e o pastor negro se ajoelharam no altar para fazer uma oração antes do culto, e ouviu o pastor negro dizendo assim: Senhor, muito obrigado,
por esse irmão branquelo que hoje vai falar na minha igreja. Obrigado por nos proporcionar que um branquelo, né? Então, lá há esse apartheid, né? Na África do Sul se chamou apartheid, mas é uma política de segregação como havia nos Estados Unidos, embora não tivesse esse nome, né? Então lá existe até hoje, se for nas Bronx, Harlem, ali, vai ver, não é recomendável. Tem o Preto Zezé, que é o presidente nacional da CUFA, foi ano passado, em Nova York, lá ele tinha um negócio da ONU, e a esposa dele é uma loira. E o sonho dele era conhecer Harlem, Bronx lá. Não deixaram ele entrar. Nossa. Chamavam ele, xingaram de tudo que era coisa. Pior do que as favelas. Xingaram de todas as coisas. Mas retornando, então, o movimento negro pegou esse exemplo lá. Né? Então lá eles usaram os Black Panthers, né, as Panteras Negras, que usavam contra armado, enfrentavam a polícia, enfim. E esse movimento era contra a questão do branco. Aqui no Brasil é diferente das coisas. Existe sim racismo velado, uma discriminação social e racial velada, porque tem uma pregação que é uma democracia racial. Mas não é assim. A gente tem uma relação com pessoas brancas normais. Eu digo isso e as pessoas muitas vezes, perto do próprio movimento, não pode falar isso, porque tem uma referência. Mas os meus melhores amigos são brancos. Não adianta mentir, é meu dia a dia. Porque eu estudei no São José, né? O pai conseguiu uma bolsa lá, trabalhava lá, conseguiu uma bolsa. Meus amigos, assim, isso foi muito forte para mim, foi muito importante, porque tu sabia, eu ia visitar os amigos diziam assim, eu vou ser dentista, eu vou ser advogado. Sabe, é uma coisa... E tu, negão? Formatado. Vai jogar futebol. Não! Tipo, tu vai ser Pelé. Isso tem até hoje, de lá, esse é o novo... Neymar, olha só a questão de... Mas a negritude não deve se iludir com o Neymar, né? Mas eu dou um desconto pro Neymar, porque ele agora tem 22 anos. Ele tinha 18 ou 19, talvez. Perguntaram para ele, um repórter, se ele se sentia discriminado, né? Ele disse, não, de forma alguma, até porque eu não sou negro. Né? Que são aquelas coisas que falam de coisas assim, e agora pode ver, agora ele já é uma referência, e ele deu uma entrevista muito importante. Ele disse, olha, eu fui muito alienado, me protegia, eu jogava bola, não sabia, eu queria ser o mais bonito, eu queria ser o galã, coisa e tal. Mas tem essas coisas assim, ó, de tu ser, então, se o próprio movimento diz. Então essa é a grande diferença. A gente perdeu muito tempo fazendo discussão de dizer assim, ó, que nós somos contra o branco, que nós somos contra isso, num país que tem uma democracia. Hoje, que nem o Vitor estava falando das misturas, olha, se o Hitler estivesse aqui no Brasil, ele tinha se suicidado bem antes, não tinha feito movimento. Porque é uma misturada. Começou primeiro com os portugueses, quando chegaram, viram as índias, ficaram loucos. Quando viram as negras, mais maluco ainda. Então é uma mistura muito doida na história. Né? Então, se tu fala com o povo europeu que vem visitar o Brasil, eles querem ver... Isso... querem ver negros, coisa e tal, e eles não vêm, né?